Neste trabalho, escolhemos como variável x o número de dias de exercício físico por semana e como variável y o número de horas de exercício físico por semana. O objetivo é perceber se o número de horas depende do número de dias de treino. Para analisar os dados, começamos por calcular a média de cada variável. Calculamos a média somando todos os valores e dividindo pelo número total de elementos da amostra. No nosso caso, a média dos dias de treino foi aproximadamente 3,29 dias por semana e a média de horas de exercício foi 1,88 horas por semana. Estas médias representam o perfil médio da nossa amostra e servem de base para os cálculos que serão feitos nas etapas seguintes da regressão. A variância de x é calculada a partir da soma dos quadrados das diferenças entre cada valor da variável x e a média de x a dividir por n-1. No nosso caso, houve 24 observações, logo é a dividir por 24 menos 1, que é igual a 23. O valor que nos deu na variância de x foi 4,824 e foi um valor arredondado a 3 casas decimais. Desta forma, sabendo que o valor da variância de x, basta só fazer a raiz desse valor para descobrir o desvio padrão de x, que deu-nos 2,196. De tal forma, o mesmo processo é realizado para descobrir a variância de y. Na nossa amostra, o valor do que nos deu na variância de y foi 2,0811 e o valor do desvio padrão do y fica 1,4426. Seguidamente, no cálculo da covariância de xy, a covariância de xy é uma medida que indica como as duas variáveis variam em conjunto. Nós calculamos a covariância de xy a partir da soma dos quadrados das diferenças entre cada valor da variável x e a média de x, a multiplicar pelo mesmo processo da variável y, contudo a dividir por n-1. Na nossa amostra, o valor da covariância foi calculado a partir da soma dos cálculos auxiliares da covariância de cada célula sobre 23. O resultado deu 2,485. Agora que já temos calculadas as covariâncias e variáveis de ambas as variáveis, podemos calcular o B1, B0, o R e R ao quadrado. Para calcular o B1, nós faremos a razão entre a covariância de XY e a variância de x, tendo assim o valor de 0,515197134. E agora que já temos o valor de B1, usaremos ele para calcular o B0, pois B0 é igual ao y barra menos B1 a multiplicar por x barra, que nos dará o valor de 0,186054369. Para calcularmos o coeficiente de correlação, que é o R, nós faremos a razão entre a covariância de xy e o produto das covariâncias de x e y, ou seja, S de xy a dividir por S de x vezes S de y, que nos dará um valor de 0,784410658. E para acharmos o valor do coeficiente de determinação, que é o R ao quadrado, precisamos apenas de fazer o coeficiente de correlação elevado a 2, que nos dará o valor de 0,61530008. Para avaliarmos e para tomarmos a decisão se existe uma relação linear entre a nossa variável x independente e a nossa variável y, tivemos que ir atrás de certos valores para tomarmos essa decisão. Sendo o primeiro deles o valor do f estatístico, onde utilizamos a fórmula R2, valor de determinação, dividindo 1 menos R2, dividindo 22. 22 que é o valor do GL. O GL2, que calculamos tendo o número de observações 24 menos 2. Obtivemos o valor do F estatístico de 35,19. Para termos um valor em comparação para realmente podermos tomar decisão, fomos atrás do nosso valor crítico na tabela de F de Snyder. E nesta tabela nós usamos GL1. Numa regressão linear, o GL1 é sempre igual a 1. Usamos também o GL2, como já expliquei acima como foi calculado, e o nível de significância de 0,05, onde o nosso valor crítico dá um valor de 4,3
0,3095, sendo esse valor muito inferior ao nosso valor do nosso valor estatístico. Para uma melhor precisão na nossa decisão, fomos atrás do cálculo do p-value, onde o p-value mostra quão provável seria obter um F tão grande quanto o nosso se a hipótese nula fosse verdadeira. Calculamos o p-value através de uma fórmula do Excel que é dist_f_dir, onde metemos o valor do F de estatística, metemos o nosso GL1 e o GL2. O resultado do p-value foi praticamente zero. Tendo assim que podemos tomar a decisão que podemos rejeitar a hipótese nula com um nível de significância de 0,5. Comparando o nosso F de 35,19 com o nosso critical value de 4,0095, rejeitamos a hipótese nula. Mas para uma melhor precisão, compararmos o p-value com o nosso nível de significância, sendo o nosso p-value muito inferior ao nosso nível de significância, podemos então rejeitar a hipótese nula.